Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Quero agradecer aos irmãos que estão conosco, sua presença, a igreja, você que nos visita, Deus abençoe. E um tempo tão especial, nós estamos também agora transmitindo esse culto através das redes sociais. Deus abençoe você que está em casa. Queremos convidar as pessoas que estão nos ouvindo a participar do nosso culto e convidar para que as pessoas venham participar aqui conosco, que sejam abençoados, porque é muito importante a gente estar junto, a gente participar, celebrar o Senhor. E não é só a gente assistir, mas a gente fazer parte, a gente experimentar daquilo que Deus tem para nossas vidas. Assim, eu oro e peço que Deus abençoe os irmãos que estão aqui presentes, as vidas que estão nas casas e as pessoas que estão nos ouvindo, que o Senhor abençoe. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos, nesta noite, uma passagem que está no livro de Lucas, capítulo 15. Nós temos aqui nessa passagem, é um clássico, acho que nós ouvimos muito, uma das passagens que são muito ministradas, é muito compartilhada essa palavra, acho que todo mundo conhece essa passagem bíblica. Nós temos aqui a moeda perdida, a ovelha perdida, e também nós temos o filho perdido. São três coisas que nós temos aqui, três ações que nós temos nesse capítulo, nessa narrativa. É uma parábola do Senhor Jesus, mas eu quero chamar a atenção para a passagem do filho pródigo, né? Nós conhecemos como filho pródigo porque tem aqui o texto está aqui em cima, eu quero só deixar algumas imagens. O filho pródigo, quando a gente tem o título dessa mensagem na Bíblia, foi uma adaptação que alguém leu, traduziu, quando a Bíblia foi transformada em capítulo e versículo. Ela não estava em capítulo e versículo. Então, quando nós lemos, quando nós fazemos um estudo, a gente toma muito cuidado para não ser influenciado pelas pessoas que organizaram esse texto. Aqui fala o filho pródigo, né? Mas não é o filho pródigo, os filhos pródigos, porque era mais de um. E aqui fala de dois filhos. Nós conhecemos a passagem de dois filhos, mas na verdade são três filhos que tem nessa passagem. Não são dois filhos, são três filhos. E esses três filhos dão uma ideia de mais ou menos quem somos nós, que tipo de filhos somos nós, onde que nós estamos inseridos nesse plano de Deus. Será que nós temos parte na herança? Será que nós estamos agradando a Deus? Quem somos nós? Deus nos chamou para sermos filhos de Deus. Nós entendemos que existe criatura, porque Deus criou todas as coisas, e nós fomos criados e perdemos a filiação de Deus por causa do pecado, mas depois nós ganhamos em Jesus Cristo a graça de Deus de nos tornarmos filhos de Deus. Lá no livro de João diz que todos que crerem no seu nome, então a condição é fé, todos que crerem, e essa palavra fé, ela significa obediência. Todos que crerem no seu nome, Ele deu o direito, e essa palavra significa legalidade, de serem feitos, transformados, filhos de Deus. Então existe uma condição, e nós às vezes entendemos que todos são filhos de Deus, mas não é verdade. E existe aqui algumas considerações. Eu quero ler essa parábola com vocês, e quero comentar alguns textos, alguns versículos que me chamou a atenção e compartilhar com vocês. Eu já ministrei essa passagem, esta parábola muitas vezes, e semana passada eu estava orando com alguns irmãos aqui, e eu senti que orava por algumas pessoas, depois senti orando pela igreja, eu senti alguns irmãos algumas dificuldades, eu senti peso, senti alguns bloqueios, eu senti algumas barreiras, e eu perguntei: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não estava fluindo assim, e eu senti que Deus estava tocando em alguns irmãos, fluindo em outros, e algumas dificuldades, e eu senti essa passagem. Deus ministrou quando eu estava ministrando para algumas pessoas, e quando terminávamos o culto, eu fui para casa e veio esse texto, a necessidade de voltarmos para Deus. Nessa passagem nós temos três coisas perdidas, né? Nós temos a ovelha perdida, que mostra alguém indefeso, alguém que se perdeu por não ter conhecimento. Então o pastor foi atrás.
Depois nós temos as dracmas perdidas, que era um sinal de aliança, de um casamento, uma moeda de muita importância, não só para ficar guardada, mas para expor, né? Era um presente daquela mulher. E também ela se perdeu como um acidente, não foi por vontade própria. Então ela foi encontrada, a mulher buscou, ela trabalhou, limpou, varreu a casa e fez um monte de atitudes e ações para encontrar aquela moeda, e depois quando ela achou, ela fez uma festa. Mas no terceira parábola, não foi assim. Esse filho premeditou, ele decidiu abandonar, decidiu ir embora. Às vezes nós temos decisões internas, e nós saímos da presença de Deus. E como que a gente volta agora? Qual que é a atitude que eu devo tomar? Às vezes nós saímos de uma igreja, às vezes nós deixamos uma congregação, às vezes a comunhão com o Senhor, mas quando a gente volta, não é só a gente simplesmente voltar a assistir os cultos, mas eu preciso voltar para o Senhor. E isso faz toda a diferença. Então o texto diz, versículo 11, e disse um certo homem, essa narrativa é uma narrativa de Jesus, nosso Salvador, né? Amado Deus, e ele está contando essas passagens. Disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço lhes disse a seu pai, pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles. Olhe bem esse texto aqui, eu quero parar um pouquinho nessa leitura, nesse pronome, e aqui tem um pronome eles. O pai, quando viu que o mais novo queria parte da herança, ele não só deu para o mais moço, mas ele também chamou o mais velho e falou, está aqui também a sua parte. Ele repartiu para eles, está no plural aqui. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, a herança, tudo que ele tinha, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, toda a herança, tudo que o pai tinha dado, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, grande fome naquela terra, e houve uma grande fome naquela terra, e ele começou a padecer necessidades. E foi e se chegou a um dos cidadãos daquela cidade para o seu campo e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Tornando-se em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus servos. E levantando-se foi para seu pai, enquanto ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam-lhe, e põe-lhe o anel em sua mão, e as alparcas em seus pés, calçados, e trazei bezerro cevado, e matai-o, e comamos e o alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, e o seu filho mais velho estava no campo, quando veio, chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando os seus empregados, perguntou, o que está acontecendo? E então ele lhe disse, teu irmão veio, e teu pai matou o bezerro cevado, por lhe haver recebido são e salvo. Então ele se indignou e não queria entrar na casa. E saindo o pai, lhe rogava que entrasse. Mas ele respondeu, disse ao pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento.
e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Mas quando veio este teu filho, e que desperdiçou teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Que Deus abençoe essa leitura no seu coração. Eu fiz questão de ler. Eu sei que é uma leitura um pouco longa, mas é importante, porque eu creio que Deus já foi falando no seu coração. Nós temos 2 filhos aqui nessa narrativa. E quem é o terceiro filho? O terceiro filho é aquele que conta essa narrativa, é Jesus. Este é o terceiro filho. E nós podemos escolher que tipo de filho podemos ser. O primeiro filho, que conta que é Jesus, tem uma declaração do pai lá no livro de Mateus capítulo 3, versículo 17, por ser um filho obediente, por ser um filho que faz a vontade do pai, e um filho que cumpre o plano do pai. No dia do batismo de Jesus, a voz do Senhor se ecoou, a voz do Senhor vem do céu, e faz uma declaração: este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Então Jesus é o filho oculto que está aqui, que a gente está revelando agora. É esse modelo que nós temos que servir. E quando Jesus contava isso, e Jesus era chamado Filho de Deus, então nós entendemos aqui que não são só 2 filhos, são 3 filhos, mas só Jesus aqui é a figura de quem eu e você devemos obedecer e nós devemos tomar como exemplo. Mas esses 2 filhos é uma figura muito interessante. Alguns dizem que a figura da ovelha e a figura da dracma é uma figura dos gentios, né? Alguns teólogos dizem que é a figura dos gentios, e o filho pródigo é um modelo dos fariseus, dos judeus. É uma boa ilustração, pode ser, mas eu vejo dentro do contexto de igreja, muitas vezes eu vejo isso dentro do próprio modelo de igreja que somos, porque o pai representa Deus, e a casa representa a igreja. Aqui mostra a importância de fazermos parte da igreja, vivermos dentro da igreja e trabalharmos para o Pai na casa do Senhor, que é sua família. Fala que nós construímos coisas aqui. E essa é uma figura interessante do filho mais velho, que ele trabalhava, que ele fazia toda a vontade do Pai, mas o coração dele estava lá por interesse, ele não estava lá por amor. Qual que é a diferença, pastor? É que quando uma pessoa está por amor, ela não cobra, ela não reivindica as coisas. Quando a pessoa ama, ela nunca vai falar para você: olha, eu trabalhei tanto tempo aqui, você não fez nada, faço tanta coisa, e você não diz isso, você não diz um obrigado. Quando a pessoa faz por amor, ela não sente a necessidade de reivindicar as coisas, porque ela sabe que está fazendo para aquele quem ela ama. E por muito tempo a gente sente isso, que às vezes você precisa ter um aval para que as pessoas façam coisas. Elas não entenderam que elas são filhos. Então eu não preciso falar para o meu filho apagar a luz, né? Tem que lembrar ele, apaga a luz, mas depois ele aprende que eu vou apagar a luz, porque se meu pai gasta muito com luz, vai fazer falta para mim, minha mesada mexe na minha mesada. Ele não quebra as coisas, ele não destrói intencionalmente a casa, a família. Acontece, mas ele acorda, ele constrói com o pai, ele constrói com a mãe. Ele não vê lá alguma coisa pegando fogo e deixa, ele vai apagar, ele vai cooperar com a família. Então nós entendemos que esse filho pródigo, os 2 eram pródigos, um estava perdido fora e o outro estava perdido dentro. Mas aquele que é o Filho de Deus, que é Jesus, conta essa história para que a gente não só perceba o filho perdido que foi embora, o filho perdido que estava na casa, mas Jesus queria que a gente percebesse ele. Jesus contava essa história para mostrar que ele era o Filho de Deus,
que ele era o filho amado de Deus, que ele é um exemplo para nós. Por isso ele disse, assim como eu fiz, façam. Então esse é o texto, o contexto que a gente vê nessa narrativa, essa narrativa de Jesus. Então quando a gente vê o filho pródigo, esquece o filho pródigo, né? Ali eles estavam, os dois estavam pródigos. Então quando a gente vê que o mais moço, o mais jovem, estava lá, e diz o texto que ele vai e fala para o pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. Talvez isso fuja um pouquinho da nossa mente, nossa cultura é um pouquinho diferente, a herança que nós temos é um pouquinho diferente, essa ideia de herança que nós temos, né? Bem que a Bíblia diz que a herança antecipada não é abençoada, a Bíblia fala que a herança não pode ser antecipada, né? Então não é legal isso, ter alguma recomendação, mas havia um princípio, e a contexto aqui no Novo Testamento, numa época de helenismo, romano, greco ali, né, o greco, romano, a gente percebe que há uma cultura de pedir para o pai a herança. Havia essa possibilidade. Então Jesus usa essa parábola contando algo que acontecia frequentemente. Então chega lá um filho mais moço, pai, eu tenho a minha herança, mas eu não quero esperar, você vai morrer, vai acabar tudo para me dar, eu quero agora. Então o pai repartiu entre eles, né, o pronome que está no plural, que os dois estavam, repartiu entre os dois. Então os dois receberam sua herança. Agora eu pergunto para você, o que o pai tinha? O que sobrou para o pai? O que sobrou para o pai? Então o pai, ele entrega tudo que ele tem, uma figura de Deus. Deus sempre quer entregar as coisas para você, irmão. Deus sempre está dando as coisas para os filhos, porque o que Deus tem é para nós, é para os filhos. Pergunte para um pai aqui que trabalha, por que ele faz as coisas? Para os filhos. Só que às vezes a gente tem que falar com alguns pais, eu estou trabalhando para meus filhos, mas filho não quer seu dinheiro, o filho quer a sua presença. Não comprometa. Essa semana eu falava com o irmão e eu fiquei assim, impressionado com o coração dele. E ele estava falando, não vou comprometer essa situação. Meu filho, minha família precisa da minha presença, não só do meu recurso. A gente não precisa ter muito. Eu sei que é um desafio para muitos, mas você precisa entender e orar ao Senhor, porque nossa família precisa da nossa presença. E eu quero trazer isso para a igreja precisa da presença do Senhor. Nossos cultos, nossas reuniões, como nós cantamos no início, né, aqui também Marcelo estava orando sobre isso, a Miriam abordou sobre essa necessidade de clamarmos o Senhor, buscarmos o Senhor como filho amado. E quando há uma atitude séria da nossa parte, quando há uma atitude voluntária, amorosa, quando há uma entrega da nossa vida para Deus, como aconteceu com Jesus, lá no capítulo 3, que é o batismo de Jesus, o céu se abre, e Deus fala, este é meu filho, que eu amo tanto, e que me dá alegria. A gente descobre que não só Deus nos ama, mas a nossa atitude alegra Deus, Deus fica alegre com a nossa atitude, como às vezes nossa atitude pode não dar alegria para Deus, mas quando dá alegria, há um testemunho da parte de Deus, que Jesus é o Filho amado, e que deu alegria para Deus, simplesmente o fato de escolher ali, descer nas águas do batismo. Mas por que Jesus vai batizar? Não havia pecado nele, santo, né? Às vezes nós acabamos discutindo entre nós, será que é importante batizar? Será que é importante? Será que não é importante? Será que vai? Será que não vai? Se Jesus chegou, não, imagine nós. Então o céu se abre, e há uma declaração, há uma voz que está até hoje declarando que Jesus é amado e que dá alegria ao Pai. Então esse texto volta aqui para nós, que esse pai reparte agora os bens entre os dois filhos, mas o mais jovem pega a herança
né? E como diz a moçada, vaza, né? Bora. Ele vai embora. E a Bíblia fala que ele foi e ajuntou tudo. O texto diz que foi para uma terra muito longe. Quer dizer, ele escolheu ficar longe do pai, porque o pai corrige, né? É qual a figura da igreja. A gente sabe que Deus tem limite para você, sabe que Deus dá limite para mim. E o texto fala que ele desperdiçou seus bens, o que o pai tinha dado. E eu vejo, nós estamos de manhã estudando sobre a graça de Deus, né? A palavra graça é um favor, não só um favor que a gente não merece, mas é um presente de Deus, uma herança que a gente não deveria receber, mas Deus nos deu. Mas por que eu tenho a graça de Deus? Por que eu recebi essa herança? Porque alguém morreu, e quando alguém morre, deixa uma herança, e Jesus deixou uma herança para mim e para você, a vida eterna, aqueles que creem no seu nome. Então essa é uma graça de Deus, que nos salva, e eu não posso desperdiçar isso. E quando eu pego a graça de Deus, e eu começo a viver longe da casa do Pai, né, e uma figura da igreja, uma figura da comunidade, uma figura de estarmos juntos, eu posso jogar fora isso, posso viver errado, posso começar a desperdiçar isso. E foi o que aconteceu com este filho. Ele era filho, genuíno, foi embora, e ele começou a jogar fora, começou a participar de coisas erradas. O filho mais velho, lá no final da história, conta: você vai receber esse meu irmão, que gastou dinheiro com meretriz, só com festa, com balada, e tudo que você pode imaginar. E como é que ele sabia? Como é que o filho mais velho sabia de toda essa história? Então nós precisamos pensar um pouquinho. A atitude do filho mais moço foi errada, mas eu fico indignado com a atitude do filho mais velho, né? E eu vou chegar lá com vocês. Então o filho, ele chega, ele pega tudo que tem e vai embora, e ele se afasta do pai. Eu não sei por que ele fez isso, eu não sei o que veio no coração dele, que ele quebrou a aliança com o pai dele, um pai que cedeu o que ele queria. Parecia que esse pai era muito acessível. Esse pai, no texto que Jesus fala, é um pai que remete a Deus. Aquele que pede, recebe. Deus se revela nessa passagem. Aqui conta a história de um Deus. Hoje eu falava sobre o aspecto profético da graça, hoje de manhã. A graça, ela não está só no Novo Testamento, ela está no Antigo Testamento. Nós vemos modelo de graça toda hora, tipologia da graça de Deus, né? Mas ela tem um pré-requisito: a gente precisava obedecer, a gente precisava cumprir, né? A graça nunca isentou alguém da obediência. E o texto que nós inserimos, que nós estamos lendo aqui, diz que depois de poucos dias, não foi muito tempo, né? Ele não deixou nem esfriar o dinheiro no bolso e já vazou. O filho mais novo ajuntou tudo, né? Aquilo que ele recebeu gratuitamente, ele foi e jogou fora, desperdiçou longe de Deus. Sabe o que significa isso, irmãos? É vida, a graça é vida, favor de Deus, bênção de Deus. O que o texto está mostrando é que nós não devemos viver a nossa vida, as bênçãos, os favores que tivemos de Deus, a saúde, nossa família, longe de Deus. Tudo que Deus nos deu, Deus nos dá, nossa família, nossos recursos, nossas bênçãos, nós temos que viver junto de Deus. E aonde que é junto de Deus? Sua casa. Sua casa. A palavra, toda essa narrativa da história dos filhos pródigos, ela está em torno da palavra pai. E a palavra pai significa, lá na língua hebraica, força da casa. Então um filho que não tem um pai presente na sua vida, ele nunca vai ter uma casa forte e firme. A figura do pai é o que dá força. Força também significa a palavra poder da família, da casa. Então a ausência do pai na vida de uma pessoa
vai complicar. E esse filho achava que poderia viver sem a força do pai. Achava que o recurso, o dinheiro, a riqueza poderia suprir a vida dele. E nada pode suprir a presença do Pai na nossa vida. Todos nós precisamos voltar para o Pai. E no Novo Testamento, Jesus não revela a Deus só como Deus, como alguém longe, transcendente, Deus magnífico, um título de uma divindade. Jesus traz a realidade para nós, que Deus quer uma família. E Ele diz, quando vocês forem orar, diferente dos judeus, dos publicanos, lá no Antigo Testamento, eles vão dizer assim, Pai Nosso. Isso é a maior revelação para nós. Pai, Jesus ensinou a gente a chamar Deus de Pai. Pai Nosso, que significa força da nossa vida. Sem força, irmãos, a gente não funciona. Então esse filho fugiu, e ele fugiu por quê? Porque ele achava que tinha as coisas que poderiam substituir o pai. Nada na nossa vida pode substituir nosso Deus e nosso Pai. E às vezes nós vivemos uma vida cristã, correndo atrás de coisas que vão acabar, que nunca vamos poder levar, que nunca vamos poder guardar, e abrimos mão da coisa mais importante, do Pai. Porque quando a gente faz a vontade do Pai, o céu se abre, e aí o terceiro filho aparece, e a declaração do Pai é que Deus ama, e que esse filho dá alegria. E nós temos que viver nessa terra, de uma forma que você possa alegrar Deus. Nós precisamos alegrar o Senhor, quando você quando cultua o Senhor, quando você adora, quando você se multiplica, quando você se preocupa com as pessoas, e conhecer a palavra de Deus. O versículo 14 diz que havendo ele gastado, consumiu, aquilo que ele tinha recebido de graça, mas custou para o pai, para conseguir aquela riqueza, o pai trabalhou, o pai viveu, foi uma história enorme, mas agora ele desperdiça aquilo, joga, não dá valor, está entendendo? E quando a gente perde o que Deus nos dá, a gente fica sem nada, porque Satanás não abastece ninguém, Satanás não dá nada para ninguém. Se não vem de Deus, irmão, a gente está ralado, porque Satanás não faz nada, lá naquela terra não dá nada. E o versículo 15 diz o seguinte, que ele foi e se achegou a um dos cidadãos daquela terra. A palavra se achegou significa que ele mendigou. A palavra se achegou está além do que você imagina de que, ele foi pedir um emprego, a palavra se achegou, ele foi lá pedindo, me ajuda aí, misericórdia, ele estava mendigando uma coisa para fazer, para comer. Então ele falou, você quer trabalhar? Eu não vou dar nada para você quer trabalhar? Vai cuidar dos porcos. E daí ele mandou para os campos para apacentar porcos. E ele desejava encher seu estômago com as comidas dos porcos. E o versículo que me assusta é que ninguém lhe dava nada. Há uma maldição generalizada sobre a vida de alguém que abandona o pai. Acho que nem o diabo estava querendo ele mais. Eu creio que é muito sério esse texto. Às vezes a gente passa por isso aqui e a gente fala assim, mas pastor, quem é esse tipo de filho? É aquele que abandona deliberadamente o Senhor. Diferente da ovelha perdida, que foi um acidente, que foi uma figura de um animal. A ovelha é tida como um animal ingênuo, que não ouve direito, que não enxerga direito. Na verdade, eu gosto de dizer que quando uma ovelha foi achada, por que a ovelha perdida foi achada no meio do deserto? Como é que um pastor vai achar a ovelha no meio do deserto e subir numa montanha, não sei o quê? Porque o deserto tem silêncio. E uma ovelha perdida não se cala. Ela fica balindo. Bé, bé, bé. E isso deu direção para o pastor. E ela balia para que fosse encontrada pelo pastor. Às vezes no rebanho muito grande, ela ficou por último e se perdeu. Então todo o nosso conceito de ovelha perdida,
achar que aquela ovelha foi deliberadamente abandonou, não quero mais andar nesse rebanho, não vou. Não, essa não foi a atitude da ovelha. Essa foi a atitude da ovelha do filho perdido. Então, agora com o filho perdido, o pastor não foi atrás, o pai não foi atrás. Por quê? Porque o filho perdido precisava cair em si. E o que significa isso? Voltar a ter juízo. O texto fala cair em si, lá, numas traduções diz que ele teve juízo. Parou de jogar dinheiro fora, foi lá, não tinha o que comer, só tinha juízo. E falou assim, puxa, meu pai tem muitos empregados, muitos servos, que eu aqui padecendo, eu vou lá pedir que eu não mereço ser filho, mas que ele me aceite como empregado. Ele se arrependeu, mudou de vida, mudou de pensamento. Ele não só queria voltar para o pai, mas ele queria voltar na condição de servo, porque ele sentia que daquele momento em diante, ele tinha que servir o pai, porque ele tinha jogado fora o seu amor e sua graça. E é uma atitude linda desse filho, e mostra mais uma vez o amor do pai. E eu fico imaginando quantos filhos pródigos existem hoje. Quantos filhos pródigos que você está orando por ele e não acontece nada, porque a gente pensa que é ovelha. Quantos filhos pródigos que a gente ora pensando que é uma dracma perdida, mas não é dracma perdida, não vai retornar. O filho pródigo, ele precisa voltar por si só. Ele precisa se arrepender, ele precisa cair em si, ele precisa ver que ele jogou a graça fora, e voltar antes que seja tarde demais. O Hebreus capítulo 6, versículo 6, diz que se chegar num nível, é impossível voltar para o arrependimento. Esse filho pródigo que estava na última linha, ele precisava voltar. Então, ele diz, tornando em si, ele admitiu completamente que ele era perdido, que ele fez errado, e então ele volta ao pai. E ele diz, eu pereço aqui de fome. Sabe, irmãos, a primeira condição que a gente sente quando a gente está longe de Deus é fome. E a gente vai comer para lá, para cá, mas não dá nada certo. Só Jesus é o pão da vida. Ele diz que Ele é o pão da vida. Não adianta a gente se alimentar com diversões, com riqueza. Não funciona. Vai chegar uma hora que tudo isso é um conjunto de coisas que a gente não sabe responder, mas que nos deprime, nos dá isolamento e tristeza. Só Jesus. Então, quando ele decide, eu preciso voltar para a casa do Pai, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso fazer parte, então ele volta. E é interessante que ele conhecia o irmão dele. Ele conhecia o irmão dele, sabia que o irmão dele estava dentro da casa do pai, que não era muito da casa do pai, mas isso não foi impedimento. Às vezes tem pessoas que falam, eu não vou para a igreja porque lá tem gente assim, tem gente desse jeito. Irmãos, aqui na casa do pai, do filho pródigo, o irmão mais velho estava lá e não queria que o mais novo voltasse. Ele não queria que o mais novo voltasse. Mas o filho mais novo não estava preocupado com o seu irmão. Ele estava preocupado com o pai, e ele conhecia o coração do pai. Ele sabia que o pai iria aceitá-lo como servo. Mas ele não imaginava que ele iria torná-lo filho novamente. Então ele volta, e tornando admitiu, o versículo 18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aqui fala de uma posição, nós precisamos sempre, quando você tem que voltar para o Senhor, você tem que ter atitude de levantar, porque quando você está longe de Deus, você está caído. As duas vezes eu levantar-me-ei, e daí diz o texto seguinte, e ele se levantou. Toda vez que nós estamos longe de Deus, você tem que admitir, eu estou caído. Toda vez as pessoas estão caídas, irmãos. E aí essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. As pessoas pensam que estão em pé, mas não estão. E uma pessoa caída está cansada, desanimada, e ela precisa ter consciência, voltar o seu coração para Deus. E tem hora ela precisa ter um tempo com Deus. Eu acho que esse filho pródigo teve, não só
3 dias de silêncio, mas ele teve 3 dias de fome. Ele precisava ter fome, ele precisava perder tudo, para não perder sua alma. Então ele volta, e ele diz: eu voltarei para o meu pai, e vou dizer, eu pequei contra o céu e perante ti. Outra coisa interessante aqui, esse filho tinha consciência de que ele tinha pecado contra Deus. Toda vez que você desobedece seu pai, você peca contra Deus, porque o Senhor diz, honra o teu pai e tua mãe. Nós estamos vivendo uma geração que esqueceu isso, e é interessante que pais estão deixando de ensinar a Bíblia. Filho, você tem que me honrar, você tem que me honrar, tem promessa para a sua vida, se você me honra, você tem vida longa e vai dar tudo certo. E a gente percebe essa diferença que hoje ocorre, né? Essa situação necessária. Então ele volta para o pai, ele pede perdão, e ele diz, não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos teus jornaleiros, ou numa versão, servos, empregado, alguém que trabalha com ele. Então ele volta, e diz o texto, que verso 20, levantou e foi para seu pai, e quando ainda estava longe, o versículo diz, o pai viu ele longe, o pai viu o filho de longe, e a Bíblia diz que se moveu de íntima compaixão. Esse filho perdido, criando porcos, passando fome. E eu vi uma coisa, a primeira vez que eu vi na Bíblia, que Deus corre. Quando é que Deus corre? Quando você volta. É interessante isso, porque mostra o texto que, movido de íntima compaixão, o pai se compadeceu de ver o filho. O Senhor sempre tem compaixão. Correndo, é a única ocasião na Bíblia que se menciona que Deus põe-se a correr para dar boas-vindas ao filho perdido. E esse pai é a figura de Deus. É a única condição que eu vi. Não sei se talvez você tenha lido mais a Bíblia um pouquinho mais detalhado do que eu, depois me mostra, mas é a única vez que eu vi na Bíblia que Deus corre. Deus não corre do diabo, Deus não corre para nada, Deus não precisa, mas quando um filho volta, Deus corre, para que no meio dessa volta, ele não desista, porque quando ele começa a chegar perto do pai, a coisa pega. Quando a gente começa a chegar perto de Deus, a gente sente que não tem condição, porque Deus é santo. A gente olha a passagem de Ezequiel, Senhor, quem sou eu? Eu vou morrer, mas de lábios impuros e tal, você conhece várias passagens da Bíblia, mas sabe o que eu entendo? Eu vejo que se o pai não corresse para abraçar o filho não conseguiria chegar até ele. Deus corre. Às vezes a gente tem um coração, não, Deus não liga para mim, estou sentindo Deus, não sei o quê, querido, Deus está correndo para te abraçar, e o texto diz que o beijou. Aquele cara que estava cuidando de porcos, e cuidar de porcos era uma coisa muito séria para a narrativa do Novo Testamento, que era escrito pelos judeus. Eles não comiam porcos, eles não cultivavam porcos, e a ideia de que o filho cuidou de porcos, fala que ele foi muito longe, ele saiu da região da Judéia, ele saiu da área onde os judeus viviam, ele foi extremamente para um lugar distante de moralidade e de sujeira. Mas não importa onde você foi, importa que você volte. E eu quero dizer algo, quando esse filho voltou, Deus restaura as coisas. Quando ele volta, o Senhor fala para os seus servos, tragam a melhor roupa, e roupa fala de revestir. Deus está nos revestindo de Cristo. Revestir por roupas é uma atitude de justiça. Deus está fazendo justiça por nós. Mas você perdeu tudo, jogou tudo fora, mas é Deus que põe a roupa de justiça, graça. Traga-lhe o anel. E ele tinha um anel, colocou no dedo. Esse anel tinha 8 pedras, não vai dar tempo para falar sobre essas pedras. Anel significa selo, é como se fosse um cartão de crédito.
Onde você tem um anel aqui, significa autoridade. Deus restaura nossa autoridade. Os servos, quando vê o filho com anel, obedece. Se não tem anel, não obedece. Mas quando tem anel, e anel fala de aliança, o filho restaura. A aliança não é o filho que restaura, é o pai. Dá aliança para ele. E terceira coisa que ele coloca, sapato. Ele estava descalço. Todo escravo não usa sapato. Naquela época, andar descalço era sinal de escravo. Gente que tinha dono, e agora ele falou, não, quando coloca sapato nos pés dele, significa você é livre. Querido, olha que palavra, olha que significa isso para uma pessoa que volta para Deus, que aceita Jesus, significa que você é livre e liberto. E já não há nenhuma condenação mais para aqueles que vivem, não segundo a carne, mas segundo Cristo Jesus. Como que eu posso esquecer, como que eu posso abandonar esse evangelho? Como eu posso viver longe de Deus, essa figura de pai amoroso? E ele recebe esse filho de volta. Só que aí ele manda matar o cordeiro cevado. Sempre há uma morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Alguém morre para celebrar. Alguém morreu para você viver e ser feliz. Alguém morreu. Não era qualquer bezerro, qualquer o cordeiro cevado. Não era qualquer um, era um cevado, aquele especial, o melhor. Para trazer alegria. E começou a festa. Irmão, que bênção termos pessoas que estão voltando para Jesus. Que bênção pessoas que estão nos ouvindo agora, que Deus vai tocar, eu preciso voltar para Jesus. O Pai está me esperando. Ah, mas tem um monte de gente com problema na igreja. Sim, irmão, mas isso é comum. Né? Eu vi um pastor dizendo, se você descobrir uma igreja perfeita, não entre, senão você vai estragar. Você vai estragar. Irmãos, nós precisamos entender isso. E aquela casa do pai, o pai é especial, sabia que aquele filho mais velho não estava ainda perfeito, mas é melhor na casa do que longe dela. Qualquer que seja a sua situação, é melhor na casa do que fora. E agora, quando o filho mais velho volta do campo e vê o que estava acontecendo, o que é aquele barulho? Aí eu vou dizer uma coisa para vocês, olhe bem, o filho pergunta para um escravo, o que está acontecendo na casa do pai? Isso que não pode acontecer com você, você irmão, você irmã. Você não pode ser uma pessoa que sabe menos que servos. O filho tem que saber o que está no coração do pai. E servo é figura de anjos. Servo ali são anjos. Então o filho perguntou, o que está acontecendo aí? Por que essa alegria? Aí o servo que conta para ele o que estava acontecendo. Se nós somos filhos, nós precisamos saber, buscar em Deus, e não perguntar para os anjos. Nós vamos, depois de terminar o seminário da graça, nós vamos dar um seminário, sempre domingo de manhã, porque nós damos formação para os membros da igreja, para que você cresça e saiba a doutrina que nós seguimos, para você praticar e não se perder. Né? Porque senão daqui a pouco você vai também querer pegar as bênçãos e ir embora. Então você vai saber o que é. Nós vamos falar sobre mundo espiritual, batalha espiritual, e a gente vai dar um seminário sobre anjos e demônios. Estão cheios aqui. Vou mostrar na Bíblia para você, e queremos que você ore, e que você conheça, para você não ficar perguntando para escravo, o que está acontecendo? Mas que você saiba o que está acontecendo na casa de Deus. Você saiba o que está acontecendo na igreja, o que está acontecendo no coração do Pai, o que está acontecendo na vida daqueles que estão voltando. O filho não sabia o que estava acontecendo no coração do pai. O filho mais velho não conhecia o coração do pai. O coração do pai estava lá na porta, aguardando aqueles que voltassem. Então a gente conhece essa história. E mais uma coisa que me impressiona é quando o pai soube que o filho mais velho estava chegando, estava chateado. Ele vai até o filho mais velho, sai da casa, deixa o banquete e fala para o filho, entra comigo. E o filho mais velho se recusa entrar na casa por causa do irmão que estava perdido e foi achado. Então o texto
ele encerra dessa forma. Ele encerra aqui, contando essa passagem, eu quero encerrar com vocês isso. Então, ele está dizendo que, mas quando veio esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, olha a fala do filho mais velho, ele critica o pai. Parece que ele mostrou agora a graxa, as unhas dele. Ele serviu o pai por algum motivo, menos pelo amor, porque ele queria um aplauso, ele queria uma recompensa, mesmo o pai dando para ele de igual modo a parte da herança, porque o pai tinha repartido com os dois. E ele pega e enfrenta o pai. Você não faz nada para mim, você não deu nada para mim, mas tudo que é meu é seu. O pai estava falando para ele. Então ele lhe disse: filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, e tinha perdido e foi achado. E o texto acaba. Nós não sabemos o que aconteceu, se ele entrou na casa ou se não entrou na casa. Mas o filho perdido era menos pródigo do que o filho que estava na casa. Que Deus nos livre de estarmos perdidos dentro da casa. E eu estava dizendo uma coisa para uma pessoa, eu estava saindo para a rua, apareceu uma pessoa, e essa é uma pessoa muito desviada, uma pessoa que estava muito longe de Deus, e ela veio para mim, eu estou há muito tempo, não sei o que, Deus me deu uma palavra para ele, e eu quero compartilhar isso com vocês para a gente encerrar, e talvez isso vai pegar muita gente, para ser transformada, e Deus estava falando no meu coração, olha, agora, Deus falou no meu coração, que é tempo do filho pródigo voltar. Muitos pródigos voltarão para a casa do Pai. Vai ser um tempo de alegria, de festa. E minha oração, eu falei para o cara, ele começou a chorar. Eu falei, olha, é hora de você voltar. Mas eu fiz muita coisa errada. Ele mesmo não acredita. Eu vi os olhos dele falando, não, eu posso voltar para Deus, mas eu não tenho condição de voltar para a igreja. E Deus falou, agora é a hora do pródigo. Mas toda vez que eu falo que os pródigos vão voltar, eu fico preocupado com o filho mais velho, que não entenda e não esteja pronto para receber os filhos que vão voltar. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você. Pastor, então não é a história do filho pródigo, os dois estavam pródigos, os dois estavam perdidos. Mas eu quero falar do terceiro filho, que é Jesus. É um modelo para nós. Filipenses capítulo 2. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento, o mesmo coração que estava em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante ao homem, achando-se na condição de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. É tempo de voltar para Deus. Às vezes a gente é um filho pródigo dentro da igreja. A gente não sabe celebrar, não sabe se alegrar, não sabe cantar, não sabe correr. Mas pastor, como é que Deus chega até mim? Cai em si. E nesta noite quero pedir que você ore. Eu quero ver Deus correndo nesse lugar. A única vez que eu li na Bíblia que Deus corria, porque o Pai é a figura de Deus. O que faz Deus correr, irmão? Quando você volta. Eu quero orar pela igreja, mas antes quero orar pelas pessoas que estão nos ouvindo, e a gente encerrar essa transmissão. Eu preciso orar, porque eu sei que Deus está tocando em vidas que estão em casa, que precisam voltar para o Senhor. Estar na casa não significa que eu estou em Deus. Estar na igreja. A casa de Deus é a igreja. E nós estamos vivendo uma época muito difícil, porque a igreja, a comunidade tem sido muito combatida. Muita gente acha que não precisa de estarmos juntos. Salmo 133, o Senhor diz como é
bom. E maravilhoso, a palavra bom é muito mais do que bom ali. Estar os irmãos unidos. Ali, a união, ali o Senhor ordena a bênção. Quando a gente está unido, não quando a gente está sozinho. Desculpa falar uma verdade para vocês. Não existe bênção sozinho. O Pai nunca abençoou ninguém sozinho. Quando Ele repartiu a herança, repartiu para os dois. Mesmo estando errado. Quando Deus faz quando estamos juntos. E quando o filho voltou, na casa, Deus celebra. Deus não deu o alimento para ele lá no lugar que ele estava criando porco. Lá não. Deus não sustentou ele quando ele estava nas coisas erradas e na sua lama. Deus sustenta, Deus traz roupas novas, Deus reveste você. Deus coloca autoridade, anel, aliança, sapato, te liberta. Sapato nos pés significa gente livre dos demônios. Quando volta. Eu lembro que alguns anos atrás eu estava fazendo uma especialização em teologia e o meu tema era igreja. A importância da igreja. E uma época eu estava falando desigrejados, achando que não precisa de igreja, e eu comecei a estudar profundamente esse tema. E eu fiz um paralelo sobre quem está longe da igreja. É mais ou menos naquele lugar onde se achava o filho pródigo. Pastor, eles estão perdidos? Não. Perdidos se não voltarem. E se voltarem, serão restaurados. Eu quero, em nome de Jesus, orar. Que aquilo que eu estava falando para aquela pessoa, que eu estava conversando com ela, evangelizando, chamando as pessoas, estou atrás de umas pessoas, filho pródigo, tem uma meia dúzia de filho pródigo aí. Eles vão voltar. Muitos. Em nome de Jesus, é tempo de voltarem para casa. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que os filhos voltem, porque quando eles voltarem, o Senhor vai correr. É a única vez que nós vemos nesse texto que o Senhor corre. Nós queremos ver o Senhor correr, mover sobre a igreja, acelerar a igreja, quando os filhos pródigos voltarem. Abençoe, Senhor, as vidas que estão nos ouvindo em casa. Eu quero pedir que o Senhor possa trazê-los para a tua casa, e eles recebam na igreja roupas novas. Revista o Senhor, tira toda a vergonha, toda tristeza, coloque aliança na vida deles, liberta-os com calçados. Eu sei que o Senhor vai beijar, vai amar, porque o cordeiro cevado já morreu para recebê-los, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus, Filho amado. Aleluia. Irmãos, abra suas